é bom nós louvarmos como já louvamos nessa manhã, declararmos o que já declaramos. Nós cantamos em algum momento que Deus, Ele busca aquela que está perdida, rompe barreiras, põe luz nas trevas, quebra muralhas que muitas vezes nós mesmos criamos para nos afastar de Deus e das pessoas, e Deus faz tudo isso, e declaramos isso. E agora no final nós cantamos o quê? Senhor, eu me rendo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Da parte de Deus, Ele quer se encontrar contigo, e está fazendo de tudo para se encontrar contigo. E se você declarou verdadeiramente, se você também se rende a essa vontade, olha que coisa maravilhosa, né? Nós temos esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus nessa manhã. Usufrua desse presente que Deus tem para nós, de ter um encontro verdadeiro com cada um de nós nessa manhã. Da parte de Deus, algo tremendo, que da sua parte também seja algo verdadeiro. Senhor, eu me rendo, eu declaro que eu preciso de Ti, Senhor, eu me rendo à Tua vontade, e que esse encontro aconteça na minha e na tua vida, tanto no louvor, na adoração, na súplica e na palavra que vamos ouvir agora, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13, Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, nos fala assim a palavra do Senhor. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manamém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Até aqui. Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos na Tua casa, de estarmos na Tua presença, por estarmos entre irmãos. Obrigado, Pai. Senhor, queremos apresentar agora os nossos corações, como já dissemos e declaramos, nos rendemos a Ti e apresentamos nossos corações como solo fértil para a boa semente que é a Tua palavra. Por isso, Pai, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio. Abençoa cada um de nós que estamos aqui na igreja, os irmãos que estão de maneira online. Pai, que Teu Espírito Santo opere maravilhas. Senhor, acampa Teus anjos ao nosso redor. Repreendemos todo o mal que tenta impedir da Tua palavra encontrar pouso em nossos corações. Nós repreendemos agora, Senhor, e que a Tua palavra dê frutos em nossas vidas, e que seja tudo para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Podem sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Muito bom estarmos na casa do Pai. Queremos cumprimentar o irmão Helenilson, que está conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Sempre lembramos que o irmão não é visitante, mas está entre irmãos na casa do Pai. Amém? Sinta em casa, pois é onde o irmão está nessa manhã. Esse texto no livro de Atos, eu confesso que eu li, meditei, buscando em Deus essa palavra, e claro que saltou aos meus olhos. Eu ia até fazer uma dinâmica, mas não iria dar tempo. Mas eu ia ler esse texto de uma maneira assim mais metódica, mais de qualquer jeito, não dando ênfase a essas palavras, porque talvez, irmãos, como nós lemos muitas vezes a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque esse texto aqui no livro de Atos, capítulo 13, é uma das bases para a nossa vida cristã. É um dos alicerces da nossa vida cristã. Aqui, literalmente falando da igreja do Senhor Jesus, de nós estarmos aqui reunidos. E esse texto então nos fala sobre essa grande importância, essa grande base da vida cristã, esse grande alicerce da vida cristã, que é nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Você percebeu que nós vemos isso aqui nessas palavras, nessas letras? E em tantos momentos da palavra de Deus, nós vemos isso. Os servos de Deus sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E talvez nós lemos aqui e não nos demos conta disso. Como tantas vezes nós lemos a palavra do Senhor.
Eu iria até ler mais pausado e dar mais ênfase, porque aqueles homens ali estavam ali reunidos e eram homens de Deus, e eles oraram e jejuaram, buscando a direção de Deus, e depois Deus confirmou. Aí sabe o que eles fizeram? Oraram e jejuaram mais um pouco, para ter convicção do que Deus tinha para eles. Olha que coisa maravilhosa, que exemplo e que direção que Deus nos dá para cada um de nós essa manhã também. Porque nós precisamos, irmãos, como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Cada um de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque, com certeza, a nossa carne quer tomar conta, sabemos disso. Talvez, se eu te perguntar, talvez algum de nós não quisesse nem estar aqui na igreja, pastor, a minha carne, com esse solzinho que está, queria fazer um passeio, queria passear um pouco, a minha carne queria isso, mas talvez você fale, pastor, mas eu dominei a minha carne e vim para a igreja, porque a nossa carne quer dominar, ela quer controlar o nosso ser por completo, quer passar noites embalada, quer fazer tudo que sacia a sua vontade carnal, nossa carne quer dirigir a nossa vida, o inimigo quer dirigir nossas vidas, com certeza, nos dando pensamentos e sentimentos e tentações, para você ir pelos caminhos tortuosos que Ele prepara para cada um de nós. O inimigo quer dirigir nossas vidas. Então, eu tenho que ter consciência de tudo isso, que tanto a carne quanto o inimigo quer guiar a minha e a tua vida. E quando eu lembro disso, eu fico um pouco mais alerta. Espera aí, a carne, o diabo e o Espírito Santo, para quem que eu vou dar realmente o controle da minha vida? Eu já experimentei na minha experiência de vida, que quando a minha carne dirige, não é bom, não dá certo. Talvez eu e você já entramos em muitas enrascadas, porque a carne tomou conta. Talvez marcas na nossa vida, porque a carne tomou conta. Talvez se eu te perguntar, olha pastor, eu também lembro quando o inimigo dirigia a minha vida, quando ele punha pensamentos e sentimentos, e dava os pratos, e eu não conseguia resistir à tentação, nunca deu certo, sempre foi muito ruim. E o Espírito Santo de Deus quer dirigir a minha e a sua vida. A pergunta, sabe, que o Senhor nosso Deus faz para cada um de nós nessa manhã é exatamente essa: quem está dirigindo a sua vida? A quem você tem dado o controle da sua vida? Que o Espírito Santo de Deus te mostre, sem nenhuma acusação, mas para você realmente entender, olha, quem está guiando a tua vida é a tua carne. Você faz tudo o que a tua carne quer, você age tudo como a tua carne quer agir, e não está dando certo. Você tem criado atrito com a tua família, no trabalho, na tua igreja, porque é a tua carne que tem dominado. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, para nós entregarmos o controle da nossa vida, como já cantamos nessa manhã, entregarmos a direção da nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Senhor, eu me rendo, dirige a minha vida. E sabe por que é tão importante, irmãos, nós clamarmos e termos noção disso? Sempre eu falo isso, o ser humano é um ser muito complexo. Nós somos a coroa da criação, corpo, alma e espírito, nessa pequena e simpática caixinha de 1,63 m, amém? Tá bom, 1,63 m, para que mais? Exagero, 1,90 m para quê? Bobagem? 1,63 m eu acho que está meio certo, exagero, besteira, né? Corpo, alma e espírito, nesse invólucro carnal, tendo pensamentos, tendo sentimentos, nós somos coroa da criação. Olha o potencial que o ser humano tem nesse mundo. Muitas vezes nós não temos noção, irmãos, de quem nós somos na criação, do ser que Deus nos criou. Como eu disse, o potencial que nós temos. Sempre eu ouvi essa máxima que pouca ciência te afasta de Deus. Aqueles lá que entendem, que conhecem alguma coisa da ciência, afasta de Deus. Muita ciência te aproxima de Deus, porque os caras vão estudando, chega uma hora que ele fala, olha, não tem como essa criação ser obra do acaso. Tem algum ser superior, sabemos que é Deus, né? Tem algum ser superior regendo o universo e criando esse corpo humano, porque é algo fabuloso, muita ciência nos aproxima de Deus. Então, nós temos um potencial tremendo nas mãos de Deus, e nós somos seres muito complexos. Estou dizendo isso para você saber que nós não vamos conseguir nunca
dirigir nossas vidas sozinhos e como deveríamos, por sermos seres muito complexos, por termos corpo, alma, espírito, sentimento, carne, e uma coisa afeta a outra, não afeta? Quantas vezes a dor física afeta a alma, não é assim? Quantas vezes a dor da alma afeta o físico, não é assim? Tudo intrínseco, meu Deus, que loucura! O espírito envolvido, somos seres muito complexos. Precisamos de ajuda para sermos dirigidos e conduzidos. Talvez se eu te perguntar, olha, qual foi o veículo mais simples que você já dirigiu? Talvez alguns lembrem aí, não sei do que, carrinho do rolemã? Tem uns que dirigem carrinho do rolemã ainda, né? Que legal que era aquele negócio, né? Você fazia ali, ia com os amigos para as ladeiras, e buscava as rolemã em mecânica de carro, né? Fazia lá, e você ia sozinho naquele carrinho do rolemã. Carreto em feira, hoje em dia não tem mais, né? Carreto em feira, eu fazia carreto em feira, ia lá para a feira lá de terça-feira, fazia carreto, conseguia dirigir aquele carrinho sozinho, porque é um carrinho simples, punha as compras das mulheres, né? Levava para as casas. Carrinho de, estou falando disso, coisas que eu já dirigi. Carrinho de ferro velho, eu lembro quando eu tinha lá uns 12, 13 anos, lá no nosso bairro era comum, você pegava um carrinho, ia buscando lata, vendendo no ferro velho, era legal isso aí. E vendia e conseguia uns trocos para ir no cinema no final de semana, para comprar lá as coisas que a gente queria. Carrinho de ferro velho. Eu lembro que eu até montei uma empresa de ferro velho. Eu chamei mais uns amigos lá, contratei ele, ó, você vai levar esse carrinho que eu consegui, mas parte é minha. Montei uma empresa de carrinho de ferro velho com os amigos. Só que eu estou dizendo esses veículos simples que nós já dirigimos, né? Mas talvez se eu te perguntar, olha, fazendo essa comparação extrema, e uma nave espacial, um ônibus espacial, esse daqui que a gente vê sendo decolados lá da Flórida, lá daqueles lugares lá que saem, né? Cabo Canaveral. Quem que dirige aquele negócio? Quem que controla aquele negócio? Quantas pessoas estão envolvidas para aquele negócio, que a gente não entende como, um negócio pesado daquele jeito, subir até o espaço e fazer lá o que tem que fazer e voltar? Quantas pessoas estão envolvidas para aquele negócio dar certo? Centenas e centenas de pessoas. Às vezes está só o camarada lá sentado no banco, aperta lá os botãozinhos, ele sobe. Quando dá algum problema, como é que ele faz? Deixa eu ver se eu lembro, como é que ele faz? Houston, temos um problema. Houston, temos um problema. Não sei como resolve isso. Houston, socorro! Estou sozinho aqui no espaço. Sabe por que estou fazendo toda essa analogia? Para você saber que você é muito mais complexo, muito mais importante do que esse maior instrumento que o ser humano já criou, que pode ser aí um ônibus espacial. E que todos têm convicção que o camarada não consegue pilotar aquilo lá sozinho. Tem que ter mais alguém com ele. Da mesma maneira, a tua vida, você não vai conseguir dar o rumo que deve dar, conduzir tudo que deve conduzir, ser dirigido e conduzindo sozinho. E muitas vezes a gente tenta. Eu tento ser um pai sozinho. Não, eu vou. Quem consegue, irmãos? Quem consegue? Pai é novidade todo dia. Quando você tem um filho, é novidade. Quando ele é uma criança, é novidade. Quando ele é um adolescente, é novidade. Agora eu sou pai de adulto, outra novidade. Pai de adulto, outra novidade. Agora eu sou pai de neto, porque neto também é filho, né? Ô delícia. E é filho com açúcar, sabem disso. Novidade. Como que eu vou? Quem aprende a ser pai, a ser vô, nessa situação que muda constantemente? Que as pessoas mudam as situações. Quem consegue algo tão complicado como isso? Sozinho, eu não vou conseguir. Pilotar esse aparelho que é isso, eu não vou conseguir. Então o que eu faço? Eu me rendo. E eu falo o quê? Jesus, temos um problema. Houston, temos um problema. E toda hora, boto Jesus, temos um problema, não sei o que fazer. Quem consegue ser um esposo durante toda a sua caminhada no casamento, 100%, porque as coisas também mudam. Às vezes estamos numa situação de um jeito financeira, às vezes estamos em outra situação emocional de outro jeito, às vezes vem situações que vão e vêm. Não falamos sobre isso esses dias nas pregações? Glórias a Deus por isso. Sozinho, como é que eu consigo estar bem casado com a minha esposa, linda, maravilhosa? Não posso perder a oportunidade. Como é que eu posso estar bem com a minha esposa todo o tempo, linda, maravilhosa, se não for a ajuda do Espírito Santo de Deus guiando tudo isso?
conduzindo tudo isso? Porque eu sendo alguém complicado, e minha esposa, claro, glória a Deus, um pouco mais complicada do que eu, amém? Puxar a brasa para minha sardinha, né? Minha esposa menos complicada do que eu. Como que dá certo essas duas pessoas e conviverem juntos e terem alegria de conviver juntos? A Miriam está lá nos Estados Unidos, né? E é legal que vira e mexe. Pode falar, né? Não? Não sabe o que eu ia falar? Não, e é legal porque lá é outra cultura, outra gente, outras pessoas, né? E lá na casa que ela está, as pessoas viram e mexem e pedem para ela ligar para a gente. Aí ontem mesmo, né, ela ligou pra gente lá no vídeo chamada, ligou pra gente, tava a família lá, que é um casal, tal, né, e eles gostam de falar com a gente e tal, aí ele pede para ela, Miriam, não fala assim, né, Miriam, liga para os seus pais, em inglês ele fala isso, né, ela liga, aí, né, tava calor, tava sem camisa, falei, não, Miriam, eu tô sem camisa, não pai, ele quer falar com vocês, tal, né, aí falei, hi Todd, que ele ria a beça, porque eu falo português, inglês, espanhol e não sai nada, né? Eu falo lá com ele lá assim. E ele gosta de falar com a gente, ri, brinca tal. Ele acha gostado, ele chama Todd, o rapaz, né? Fala Todd, né? Ele acha gostado, fica rindo depois de mim, né? Falou, Miriam, seu pai fala Todd e ri, né? Enfim. E ele, né, a gente brinca ali, conversa um pouco. E ele falou para ela, Miriam, toda vez que você liga para os seus pais, ele falou isso para ela, toda vez que você liga para os seus pais, eles estão bem, estão rindo e estão juntos. Não é assim que você programa, pai, eu vou ligar às 8 horas da noite, viu? Ele reparou isso, sabe? Ele reparou isso. E ele tem alegria, tem prazer de ligar assim pra gente e ver a gente conversar, brincar. E ele falou, pai, ele comentou isso comigo ontem. Toda vez que você liga para os seus pais, pega eles de surpresa. Teu pai estava até sem camisa ontem, né? Falei, no, Todd, no, brinquei assim com ele, né? No, né? Ele também tirou a camisa também. Não, pra você ficar à vontade, tirou a camisa também. Olha que intercâmbio bom, olha que intercâmbio bom. Brincou assim comigo, né? E ele falou isso. Eu consigo isso, irmãos? Está sempre rindo, brincando, está sempre junto com a minha esposa, sempre está com prazer de estar com ela, né? Estarmos sempre ali. Eu consigo fazer isso sozinho? É isso que precisamos entender. Minha esposa consegue fazer isso, está sempre bem comigo, né? Você acha que quantas e quantas vezes ela não releva coisas que eu falo, quantas e quantas vezes até eu falo, ixi, fiz besteira. Ai Jesus, falei besteira. Aí eu olho assim para ela até com medo, né? Mas ela está bem. Falou, Jesus, obrigado, passei por essa. Ela está bem. Obrigado, Jesus. Como que ela consegue fazer isso? Relevar, para nós ficarmos bem. Ah, não é tanto também, né? É assim. Eu falo, ai Jesus, até gelo. Ai, o que eu falei? Ai, o tom de voz que eu fiz. Ai, vai dar encrenca isso. Aí eu olho assim, claro que eu fico, ela percebeu que ela, mas ela... Ah, bem, então, ai, que bom, tá bem, estamos em paz. Obrigado, Jesus, né? Como que ela consegue fazer isso também? Se não é entregando a direção da vida dela, da minha vida, ao Espírito Santo. Você entende? Só vou conseguir ser o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, se eu entregar, entender como isso é complexo e falar, Espírito Santo, eu estou tentando sozinho faz um tempão e não consigo. Toma aqui, Espírito Santo, me ajuda. Caminha comigo, Espírito Santo. E como é bom, irmãos, o Espírito Santo caminhar com a gente. Sabe, você está ali e ter esse copiloto e piloto, você está ali, sabe, ter tudo isso, porque sempre eu digo isso, essa luzinha acende. Olha, não fala isso agora não. Olha, engole agora essa palavra. Olha, releva isso agora, sabe? Esse que está guiando a tua vida junto com você, te ajuda em tudo isso. Basta você ter essa consciência que alguém está e quer dirigir a tua vida, ou a carne, ou o diabo, ou o Espírito Santo, por nós sermos esse ser tão complexo e tão admirável na criação, a carne, o diabo, ou o Espírito Santo, e nós que entregamos. Quarta-feira foi maravilhoso o culto, né, irmãos? Quem puder, assiste lá no YouTube, irmãos. O pastor Edmilson esteve conosco nessa campanha que estamos fazendo, Um Lugar para Deus. Ele falou o quê? Sobre quem nós temos coroado. Hoje saiu até no YouTube a pregação do pastor Edmilson. Na próxima quarta, pastor Rony vai estar conosco, encerrando essa campanha. Pastor Rony aqui de Louveira, tremendo. Pastor Eliel falou conosco. Pastor Emerson da Cristo Salva veio na outra quarta. Nessa última, pastor Edmilson, tremendo. A quem temos coroado? Tira algumas coroas do trabalho, do dinheiro, da saúde, tira e coloca a coroa no Senhor Jesus. Não foi isso que nós ouvimos? Palavra impactante, transformadora.
E da mesma maneira, entrega a direção da sua vida por Espírito Santo de Deus. Tem essa convicção, essa humildade dos teus negócios, sabe, de tudo. Eu lembro outro veículo também que eu já me envolvi, é moto. Moto, muito pouco. Não porque eu sou medroso. Não é medroso. É receio, né? Receio. Eu lembro quando eu estava no colegial, eu estudava ali no Tatuapé, no Colégio Lavoisier, que era de eletrônica, e eu morava na Penha. Penha não, um pouquinho depois, né? Cangaíba. A gente fala Penha que é mais bonito. Um pouquinho mais, Jardim Danfer, tá bom, Jardim Danfer, um pouquinho mais para frente. E esse meu amigo, eu pegava ônibus, pegava o Jardim Danfer. Ele, não, vão comigo de moto. Falei, vamos. Aí ele pegava um trecho da Marginal, Assis Ribeiro, isso 11h30 da noite, e ele falava, segura no banco atrás. Eu falei, que nada, eu agarrava aqui nele, né? Agarrava nele. Ele falou, não, vem com a moto. Eu falei, que vem com a moto aqui? Eu ficava duro assim. Ele falou, não, faz a curva comigo. Quem faz? Eu vou cair, né? Ele me dava carona, mas eu mais atrapalhava do que ajudava, porque eu ia duro assim, com medo, descia lá até tonto, né? Que ele corria na moto, né? Ficava tenso ali, né? Então esse veículo também eu lembro que eu dirigi. E só atrapalhava o piloto, porque ia junto nada, ficava ali duro, agarrava ele pela cintura de medo. Medo não, receio. Mas o Espírito Santo quer dirigir a tua vida, sabe? Coloca tudo isso, daqui a pouco nós vamos estar orando. E reconheça tudo isso. Deus, eu estou tentando dirigir minha vida como pai, estou tentando dirigir minha vida como marido, como esposa, como filho, como pastor, como membro da igreja. Estou tentando dirigir minha vida e não estou conseguindo. E agora entendi porque é realmente algo muito complexo. Sozinho eu não vou conseguir. Então, Pai, me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Conduz aqui. Me dá realmente parâmetros. Como é que eu faço? Como é que eu ajo? E aí, irmão, nós vamos entrar nessas verdades básicas da vida cristã, que não pode passar desapercebido. Talvez você já leu esse texto, talvez você nunca leu esse texto em Atos. A história de Atos é a nossa história, a história da nossa época nessa terra, da nossa aliança agora, que vai ali, quando Jesus subiu aos céus até a sua volta. Esse período é o livro de Atos, e que não acabou aqui, continua com a história da igreja. Nós estamos continuando escrevendo esse período da história. Está na minha e na tua mão. Então, quer dizer, isso aqui é literalmente se referindo às nossas vidas espirituais, enfim. Então não podemos passar por esse ponto desapercebido. Eu queria até, sabe, que você meditasse mesmo essa palavra, e talvez ainda nessa semana, consagra um jejum ao Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor me direcione como pai. O que eu faço? O que eu falo? Eu sou pai de uma criança que é assim, que é assado. Eu sou pai de um jovem, de um adolescente que é assim, que é assado. Eu sou pai de um adulto que é assim, que é assado. Eu sou pai da minha netinha, né? Como é que eu ajo, como é que eu faço? Senhor, eu preciso de uma direção sua. E eu vou consagrar a Ti um jejum. Talvez faz muito tempo que você não consagra a Deus um jejum. Talvez você nunca consagrou a Deus um jejum. Pastor, mas você falou que é a base da vida cristã. Como é que eu posso ser crente há tanto tempo e nunca consagrei a Deus um jejum? O que é um jejum, pastor? Irmão, jejum é quando você se aparta de alguma necessidade física, que é o alimento, literalmente, e você domina a tua carne, porque o jejum evidencia a nossa fé, ao ponto de você falar, olha, eu vou me abster desse alimento, vou passar um período ali com fome, porque eu sei que Deus vai falar comigo, e eu estou evidenciando isso através da minha fé, através desse jejum, que eu estou consagrando a Deus, estou exaltando o Espírito e mortificando a carne. Um jejum é tudo isso, que a Bíblia fala, homens de pequena fé. Esses espíritos malignos não se expulsam, além do que jejum e oração. Quer dizer, jejum e oração, nesse texto, está ligado à fé, homens de pequena fé. Você vai ter fé se consagrar a Deus no jejum. Então, sabe, se abstenha, talvez de uma refeição no dia, enfim. Depois se você quiser mais algumas informações, né, e orientações sobre jejum, a gente conversa. Mas talvez você nunca consagrou a Deus um jejum. Quer começar a direcionar a sua vida? Comece a se consagrar desse jeito. Oração e jejum. Pai, eu não vou tomar meu café da manhã. Senhor, eu não vou tomar o meu almoço. Senhor, eu vou ficar até tal período. E naquele momento, Senhor, eu consagro a Ti um jejum. Fala comigo. Senhor, dirige a minha vida. O que eu faço? O que eu falo? É palavra de Deus, irmãos. Deus vai te dar inspiração. O que você deve fazer? Senhor, o que eu faço com as minhas finanças? O que eu faço no meu matrimônio?
na minha faculdade, no meu trabalho. O que eu faço, Pai? Siga o exemplo da palavra de Deus. É a base da vida cristã. E o que é maravilhoso, irmãos, que faz parte também dessa base da vida cristã, é que fala então que esses homens de Deus oraram, jejuaram, buscaram de Deus a direção do Espírito Santo. E quando veio a direção do Espírito Santo, eles impuseram a mão sobre Barnabé e Saulo, né? E os enviaram a fazer esse trabalho. Nós vamos ler lá daqui a pouquinho, bem rapidinho, que faz parte também desse texto. E enviaram, e eles foram. Faz parte da nossa vida cristã, nós entregarmos então a direção da nossa vida total ao Espírito Santo. E não tem como nós atrelarmos isso, não tem como nós atrelarmos essa convivência da nossa vida cristã, esse alicerce da nossa vida cristã, se nós não termos noção aonde que nós estamos nessa manhã. Onde que você está nessa manhã? Para onde você veio nessa manhã? Eu fui na Nazareno Eloy Chaves. Tá certo. Eu fui na igreja do pastor Ricardo. Tá certo. Eu fui lá na igreja da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos. Eu tô lá na igreja. Pode ser isso. Só que a gente tem que ter consciência, é que é muito mais do que isso. Nós estamos aqui, irmãos, na igreja do Senhor Jesus. Abaixo disso vem Nazareno Eloy Chaves, igreja do pastor Ricardo, igreja da tua esposa, igreja do teu esposo, igreja dos teus pais. Abaixo disso é tudo isso que nós falamos. Só que eu tenho que ter convicção e consciência que estamos na igreja do Senhor Jesus. E algo sobrenatural acontece quando nós nos reunimos. No louvor, muito de nós vai às lágrimas, muito de nós pula, regozija, fala em línguas, porque estamos tendo contato com esse sobrenatural. Eu não tenho dúvida, irmãos, sabe, que tem anjos no nosso meio, ministrando ao teu coração, sabe, tocando aí em você, anjos do Senhor, tocando o teu coração de pai, de mãe, de esposo, de esposa, sabe, e te dando afago. E a minha palavra está chegando até você e você, puxa, que palavra boa, que bom. E minha palavra humana, claro, cheia de falhas, cheia de situações, mas o Espírito Santo está aí. O anjo do Senhor está aí, com a mão no teu coração, ministrando, te curando, te abençoando. Porque algo sobrenatural acontece na igreja do Senhor Jesus. Então você pode estar apenas numa reunião, no encontro, nesse salão, ou você pode estar na igreja do Senhor Jesus, sendo ministrado por Ele, sendo transformado por Ele, louvando a Ele. Esses homens aqui tinham essa consciência. Por isso, olha, nós vamos buscar a direção de Deus. Nós como igreja, Barnabé, Saulo, nós impomos as mãos sobre vocês. Vão lá fazer obra na outra cidade. Eles pegaram e foram, porque tinham consciência de tudo isso. Que algo sobrenatural acontecia no meio deles. Não sei quanto tempo que você tem de crente, mas eu queria que você soubesse. Você tem que saber disso. Quando o povo de Deus se reúne, algo sobrenatural acontece. Os céus se abrem, os anjos do Senhor invadem esse lugar, demônios são repreendidos, libertações acontecem, porque o povo de Deus está reunido, louvando a Deus, clamando a Ele. A visão que Deus me dá, principalmente no louvor, sabe, anjo subindo, anjo descendo, uma festa. Delícia o louvor, não foi? Você não imagina essa festa física, muito mais do espiritual, está acontecendo aqui no nosso meio. Como eu falei, nesse exato momento, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Ele está do nosso redor. É por isso que a gente chega na igreja de um jeito e sai de outro, não é assim? Quantas vezes, cheguei de um jeito e saí de outro. Foi bom. Por quê? O pastor hoje, mais ou menos, nem me olhou na cara direito hoje, né? Está um pouco calor, mas foi bom. Por quê? Ministração de Deus na tua vida, o anjo do Senhor aí do teu lado, curando as feridas, curando a mágoa. Puxa, mas eu nem ouvi sobre esse assunto e estou bem resolvido com ele. Não foi nem o tema da pregação, não é bom isso? Não foi nem o tema da pregação e estou bem resolvido, por causa do anjo do Senhor que está aí ao teu lado. Então, esses homens e mulheres tinham essa consciência, algo acontece no mundo espiritual, quando nós estamos aqui reunidos. Então não perca nunca essa oportunidade de verdadeiramente, sabe, orar a Deus, sabendo que Ele está ouvindo, louvar a Deus, né? Hoje de manhã mandei a foto lá no grupo não, né? Na lista de transmissão, irmãos, olha que dia maravilhoso, lá da janela via o céu, o azulzinho, o sol nascendo, né? Olha que dia maravilhoso, irmãos, olha, vamos louvar a Deus por isso, né? Vamos estar ali juntos louvando, saber que você louvando, Deus está ouvindo,
Aqui na frente, às vezes eu grito e clamo: Jesus, a tua igreja te louva. Que eu quero dizer isso para Deus. Nós, como tua igreja, estamos te louvando, porque o Senhor merece. E agora, nesse momento, saber que Deus está... Jesus, obrigado, o Senhor está trabalhando em mim. Obrigado, Jesus, obrigado. Ah, Senhor, é por isso que não está dando certo, Senhor, é por isso. Ah, Deus, amém. Sabe, tudo isso, saber que Deus, então, opera no meio da sua igreja. Opera no meio da sua igreja. E nós vamos seguir um pouquinho aqui com a leitura, porque se o Espírito Santo de Deus me guia, se eu sei do poder e autoridade de estarmos reunidos como igreja do Senhor Jesus, como igreja do Senhor Jesus, Nazareno, Eloy Chaves, pastor Ricardo, tudo isso é abaixo dessa posição. Você está aqui na igreja do Senhor Jesus. Se eu tenho convicção de tudo isso, algumas coisas maravilhosas acontecem. Nós vamos dar sequência aqui nesse envio, né, de Paulo e Barnabé, capítulo 13, então, aqui no versículo 4, que fala assim: e assim estes enviados pelo Espírito Santo, uma coisa linda, e esses enviados pelo Espírito Santo desceram à Selência e dali navegaram para Chipre. Aqui é a primeira viagem missionária de Paulo, irmãos. E chegados a Salarmina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Estes, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, de novo aqui, irmãos, guiado e cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor Jesus. Até aqui. Olha que coisa linda. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, se eu entendo que uma reunião, um encontro como esse não é algo qualquer, um encontro online não é algo... Quantas vezes eu falo com você pela internet, irmãos? Não é assim? Quantos SMS, usa SMS ainda? Quantos SMS Jesus já te mandou? WhatsApp? Orkut? Orkut? Não existe mais, né? Quantas, né? Porque Deus fala conosco, Deus nos direciona em tudo isso. E o que esses homens aqui viveram foi essa certeza que Deus então estava operando no meio deles. E aí o que aconteceu é o seguinte: apareceu essa situação. Foram lá pregar a palavra, tinha lá esse procônsul, esse homem, tinha esse outro homem falso profeta, tinha esse outro Bar Jesus, tinha esse outro homem falso profeta, e aí eles começaram a fazer a obra. Sabe o que aconteceu? Por eles serem guiados pelo Espírito Santo, por eles crerem na autoridade da igreja de Cristo, eles tiveram discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Espera aí, não é só isso físico que eu estou vendo aqui não. Tem alguma coisa a mais, porque aquele homem enganava. Ele até queria ouvir: ah, Paulo, fala mais aí. Nossa, que legal a palavra. Só que no coração dele, diz a Bíblia, que ele fechava o coração, ele não absorvia a palavra. Mas aparentemente, nossa, olha, é um cara que está com a gente, só que era falso profeta. Falso profeta. Aos olhos ali, talvez se estivesse tudo bem. Só que por eles estarem dirigidos pelo Espírito Santo, por eles estarem no poder e autoridade da igreja, eles tiveram discernimento espiritual. Isso quer dizer, irmão, nós estamos tratando aqui de assuntos, né, do nosso cotidiano. E às vezes, na direção da tua vida, as coisas não estão indo bem em alguma área. Falamos sobre sermos pais, mães, esposo, esposa, filhos. Não estão indo bem porque ou você não entregou a direção para o Espírito Santo, ou se entregou, não está buscando esse discernimento espiritual.
Talvez você está debatendo ali, sabe, e lutando carne com carne. Sabe aquilo? O marido fala, você retribui com outra ofensa, o filho, sabe, a família naquela encrenca, no trabalho, talvez na igreja. Opa, peraí, vamos parar. Ô, Paulo, você viu que aquela pessoa é assim? Vamos orar e jejuar. Não, peraí, tem alguma coisa a mais aqui. Tem alguma coisa a mais aqui. Não é só isso que nós estamos vendo. Discernimento espiritual. Aí a nossa batalha, irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue, como diz a palavra. Aí nós vamos fazer o quê? Orar, jejuar, buscar estratégia em Deus, discernimento espiritual, sabe? Vocês já viram aquela novelinha Gênesis? Né? Às vezes a gente assiste em casa, né? Lá na Record, está contando a história inteira, agora está já em Jacó, né? Está a história de Jacó, né? E ele tem umas cenas que são muito... Tá certo, tem alguns exageros, algumas bobagens, né? Mas tem algumas cenas que eu acho muito interessante. Que eles botam lá o diabo, né? O diabo é um rapaz bonitão, alto, tá vendo? O diabo é alto, loirão, né? Bonitão, né? Cheio de charme. E ele fica ali no meio do povo ali. E ele fica ali no ouvido das pessoas. Ah, tá vendo? Ah lá, você viu o que ele falou? Você viu o jeito que ele falou? Tá vendo? Eu acho que a intenção dele foi essa. Aí a pessoa fica assim já. É mesmo. E aí cria toda aquela encrenca. Nessas cenas mostra literalmente isso. Literalmente isso. Eu estou te falando dessa maneira para você saber. Muitas vezes tem alguma coisa a mais nessa situação. E que você não está tendo discernimento espiritual. Então, para de lutar com as tuas forças, com as tuas armas carnais, sabe, com a força do teu braço, e busque em Deus discernimento espiritual. Quantas vezes eu busquei, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor. Pai, a cena que eu estou vendo é essa, mas o que realmente está por trás dessa situação financeira, o que realmente está por trás desse meu relacionamento, o que realmente acontece? Aí nós temos de Deus um discernimento. Olha, isso aqui é porque está tendo um ataque do inimigo aqui, está tendo uma palavra contrária ali outro. Então ora, repreende nesse sentido. Paulo foi lá com a autoridade do Espírito Santo e repreendeu esse cara para trás de mim e repreendeu ele. Até quando você vai estar contra a justiça de Deus? Então fica, não, mas eu não fiz nada. Já viu já gente? Mas eu não fiz nada. Porque ali talvez aos olhos normais, o cara estava tudo bem. Precisamos buscar, irmãos, discernimento espiritual para conseguirmos as vitórias que Deus tem para as nossas vidas, em todas as áreas que nós vivemos. E aí o que acontece, irmãos, quando eu tenho discernimento espiritual, algo tão maravilhoso acontece. Quando eu tenho convicção daquilo, eu tenho agora autoridade espiritual. Irmãos, tudo isso, sabe, é base para a nossa vida cristã. Talvez você nunca pensou nisso. Ah, pastor, discernimento espiritual é bom? É bom? Irmãos, é fundamental, não é que é bom. É fundamental. Ah, pastor, autoridade espiritual é bom? Irmãos, é fundamental, não é que é bom. Eu sempre lembro daquele filme, lá da mulher, Quarto de Guerra, lembra? Quando aquela mulher tem discernimento, o casamento dela tá falido, né? O casamento dela tá às mínguas. E aquela mulher tem uma hora que está orando, faz lá o quarto de guerra, começa a orar, e Deus revela para ela o que está acontecendo. Ela tem discernimento, começa a orar, e aquela cena eu acho linda, que ela vai andando pela casa, como se estivesse levando o diabo para fora, e bota o diabo para fora, né? É linda essa cena. E fala, olha aqui, diabo, tem uma coisa para te falar, né? Essa casa agora está sob nova direção, né? Que é a direção do Senhor Jesus. E volta para casa lá, deu aquela bronca no diabo, botou ele para fora e voltou para casa só com o Senhor Jesus. Aquela mulher teve discernimento e autoridade espiritual. Está entendendo? Discernimento e autoridade espiritual. Então, busca de Deus também. Você que é guiado pelo Espírito Santo, se não era, começou a ser hoje. Você que é guiado pelo Espírito Santo, você que crê que algo sobrenatural acontece no nosso meio, busca esse discernimento de Deus. E por receber esse discernimento, irmãos, tem essa autoridade no mundo espiritual. Talvez chegue na tua casa hoje, sabe? Chega na tua casa hoje. Esse discernimento que Deus te der. Pega ali, talvez, se for nessa área, as contas que estão complicadas. Põe as contas todas na mesa ali. Impõe as mãos e ora. Senhor, eu profetizo. Eu declaro a bênção financeira, da prosperidade. Eu declaro essas contas pagas, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Eu estou entendendo que tem algo realmente amarrando a minha vida financeira, então eu repreendo isso em nome de Jesus, sabe? Se é os filhos, Senhor, eu estou entendendo, é alguma má influência de amizade, uma má influência espiritual. Ora, chega lá e ora pelos teus filhos. Talvez não pode orar literalmente para não criar nenhum mal-estar, mas intercede por eles.
Às vezes a gente usa alguns meios assim, né, de evidenciar nossa fé. Vai lá no quarto, ora lá sobre a cama, sobre o travesseiro. Senhor, daqui a pouquinho o meu filho vai pôr a cabeça nesse travesseiro. Pai, que ele tenha bons pensamentos, limpa a má influência. Você acha que eu já fiz isso um monte de vezes? Sobre o travesseiro que a Miriam ia dormir, travesseiro que o Rafael ia dormir. Senhor, vem aqui de encontro, daqui a pouquinho ele vai botar a cabeça nesse travesseiro. Senhor, eu estou evidenciando a minha fé. Então, Senhor, porque Deus nos deu discernimento e autoridade, e todo mal bate em retirada. E já para encerrar, chega no versículo 12. Aqueles homens que foram guiados pelo Espírito Santo, aqueles homens que foram enviados na autoridade da igreja do Senhor Jesus, que tiveram discernimento espiritual, que tiveram autoridade espiritual, tiveram sucesso. Aquele homem procônsul foi convertido. Aqui é sobre esse assunto. Não importa qual que é o assunto. Você vai ter sucesso, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como empreendedor, como funcionário, como membro da igreja. Você vai ter sucesso. Se colocar isso como está sendo orientado para mim e para você na palavra de Deus, você vai chegar, amém, que bênção, eu tive sucesso. Vai chegar um dia que você vai ouvir, como nós ouvimos ontem. Nossa, pai, que legal, ele falou que vocês estão sempre bem, estão sempre juntinho, estão sempre namorando. Porque a gente mesmo brigado, a gente está namorando, irmãos, isso que é legal, mesmo brigado, né? A gente continua namorando, né? Então vai, briga, cutuca, né? Vai chegar um dia que você, puxa, e você vai falar, Jesus, obrigado, glória a Deus, obrigado. Talvez eu lembre de tempos que não era assim. Eu lembro de tempos que não era assim, tudo era problema, tudo era questão de vida, tudo era encrenca, tudo, porque nós estamos guiando as nossas vidas. Não dá certo mesmo, lembra disso, né? Você é um carrinho de rolemã, você é um ônibus espacial. Nós somos um ônibus espacial, se a gente quer usar essa analogia. Precisamos de ajuda. E fica com essa palavra, né? Houston, Houston, temos um problema. Houston, Houston. Jesus, Jesus, temos um problema, socorro, ajuda a resolver que eu não sei. Amém? Queria convidar você já a ficar em pé, nós vamos orar por essa palavra. Clama a Deus mesmo para você ser dirigido por Ele. E sabe o que é maravilhoso, irmãos, numa palavra como essa? É que se as coisas não estão dando certo, elas podem começar a dar a partir de hoje, a partir de agora. Sabe? Exatamente por estarmos aqui vivendo o sobrenatural de Deus. Pastor, mas agora eu já fiz, já aconteceu, e agora? Como é que eu reverto isso? Deus vai dando direção, Deus vai dando sabedoria. Mas a partir de hoje, algumas coisas já podem ser transformadas. No relacionamento, na amizade, e assim por diante. Na sua vida profissional. Porque estamos vivendo aqui o sobrenatural de Deus. Basta você falar, Jesus, eu entendi tudo isso. Eu quero que o Senhor reine, quero que o Senhor dirija a minha vida. Senhor, eu entendo que tem algo a mais do que eu estou vendo aqui. Não é só esse salão, não são só essas pessoas, não é só o pastor que está falando. Tem algo a mais aqui, Senhor, eu entendo isso. Eu percebo isso. Senhor, eu quero esse discernimento, essa autoridade, porque eu quero ter esse sucesso nessa área da minha vida. Senhor, toma aqui, dirige, Pai, dirige. Toma aqui nas tuas mãos. E esse sobrenatural vai te alcançar, em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando e vamos já estar orando também. E como sempre nós fazemos, irmãos, nosso altar também está aberto. Aos pouquinhos temos aberto o altar para ir retomando. E quem quiser também orar aqui na frente. Quantas vezes eu me coloquei no altar do Senhor, falando, Senhor, olha, toma nas tuas mãos minha vida, me dá estratégia, me dá sabedoria. Porque às vezes é importante esse passo a mais de fé, né? Então se quiser vir à frente, vem à frente orar aqui no altar. Vamos orar por você. Só não sai daqui da maneira que você chegou. Que Deus quer operar maravilhas em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus.